E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raulison, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica aqui da UFMA de Balsas e eu estou fazendo esse vídeo porque me foi pedido para explicar brevemente os conceitos de alto vetor e alto valor de uma matriz. Na verdade, o pedido foi para que eu explicasse como que eu obtenho esses valores no MATLAB e no Python. Mas eu pensei o seguinte, como são funções já prontas, que você só aplica na matriz e obtém a resposta, eu achei que seria algo muito breve. E aí eu quis ir um pouco mais além. Então aqui eu vou me propor a explicar, pelo menos de um ponto de vista gráfico, o que são os autovalores e os autovetores de uma matriz. E aí, para fazer isso, eu vou usar a calculadora gráfica do GeoGebra, porque é muito fácil de representar vetores e matrizes aqui. Então, vamos lá. Antes de chegar de fato nos conceitos de alto valor e alto vetor, nós precisamos dar um passinho atrás e relembrar os conceitos de vetor e matriz, principalmente as suas representações gráficas. Então, por exemplo, vetor. Vamos pegar aqui um vetor vet, que vai até 1, 2. Então, da forma como eu escrevi aqui, eu vou ter sempre um vetor que inicia na origem, mas vetores, no geral, não necessariamente precisam iniciar na origem. Esse caso aqui, sim, o que vai servir ao nosso exemplo. Então, quando eu digito vet12, eu tenho um vetor que começa em 0, 0 e vai até 1. Um vetor é um conceito bem familiar, até porque a gente vê isso no ensino médio, mas é um ente matemático que tem basicamente três características. Ele tem a direção, que é esse ângulo que ele faz do eixo x até a posição que ele está. Ele tem o sentido, que é o ponto de origem até o destino. E ele tem a magnitude, que é justamente o tamanho do vetor. Ok, fácil de entender. Mas em matriz? Como que eu represento graficamente uma matriz? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Pois é o seguinte, uma matriz ela é a representação algébrica do que a gente chama de espaço vetorial. E o que é um espaço vetorial? É basicamente um espaço onde eu posso inserir vetores. Então, por exemplo, nos atentemos aqui ao primeiro quadrante do plano cartesiano, ou ao plano cartesiano como um todo, pode ser também, mas especificamente ao primeiro quadrante. Eu posso representar essa área aqui inteira por meio de uma matriz. Como que eu faço isso? É o seguinte, matriz recebe, e a primeira linha vai ser inf 0, e a segunda linha vai ser 0 e inf. Então, dessa forma, eu consigo representar o meu plano cartesiano. Como? Essa primeira coluna, ela representa o eixo x. O eixo x. Na verdade, ela representa um vetor, né? Que é o vetor do eixo x. Então, na coordenada x, ele vai até o infinito, beleza? E na coordenada y, ele está em zero e não sai daqui, que é o que está aqui também, beleza? A segunda coluna ela representa o vetor y, que começa em zero no x, certo? E vai até o infinito no y. Ok. Essa aqui é a representação matricial do plano cartesiano. Só que aí é o seguinte, a gente geralmente não usa essa representação porque não é muito legal trabalhar com infinitos, certo? É interessante tentar sair desses lugares assim. E aí uma forma de fazer isso é normalizando. E aí, o que a gente faz aqui? A gente pega o vetor x e divide por ele mesmo, assim como o y. E aí nós temos, fazendo isso, nós temos o que é chamado de base canônica. E aí o que é a base canônica? A base canônica é esse vetor que... Desculpa, essa matriz, né? Que tem com a primeira linha 1 e 0 e a segunda linha 0 e 1. Então, beleza. Perceba que as duas matrizes aqui que eu digitei são exatamente a mesma coisa. A única coisa que mudou é que eu normalizei, eu dividi pelo próprio comprimento. Então, eu represento o meu vetor dentro desse espaço aqui, que vai de 0 até 1 em y e de 0 até 1 em x. E aí, se eu quiser obter o vetor original, eu só multiplico pela magnitude, certo? Mas aí a representação vetorial é a mesma. Beleza. Em relação à base canônica,
A base canônica, essa aqui especificamente é a canônica, por quê? Não tem motivo, na verdade, é completamente arbitrário. Escolheram que essa fosse a canônica porque sim. Mas a canônica poderia só ser qualquer outra, inclusive essa base 2. Que vamos supor que ela seja, sei lá, na primeira linha seja 1 e 2, e na segunda linha seja 3 e 4. Então, isso aqui é uma base que poderia perfeitamente ser a canônica se alguém quisesse que assim fosse, certo? Mas aí não é. Então, assim, apesar dela não ser a canônica, ela também é uma base. E isso tem um sentido gráfico, algébrico, matricial, enfim. Que é o seguinte. Eu vou até fazer o vetor aqui. Vou pôr aqui vet, sei lá, x. Vet x recebe 1 e 3. Beleza? E vet y recebe 2 e 4. Aí deixa eu mudar de cor aqui para facilitar. Vamos por um vermelho. Aqui também. Configurações. Certo. Então, eu só coloquei aqui os vetores, né, para escrever meio que os eixos, assim como está aqui no XY do plano cartesiano. Então, isso aqui é o que a gente chama de espaço vetorial, ou seja, é um espaço onde eu posso inserir vetores. E aí é o seguinte, voltando aqui para o nosso vetor original. Eu falei que está bem em cima, deixa eu mudar aqui esse vetor. Né? Vamos botar 1 e, sei lá, meio. Perfeito. Ok, aqui é o seguinte, eu consigo pegar qualquer vetor na base canônica ou em qualquer outra base, mas vamos partir da canônica, aplicar uma transformação linear e representar esse vetor em qualquer outra base, inclusive na base 2, que foi a que eu digitei aqui. E como que eu faço isso? Bom, é muito simples. Eu vou criar aqui essa variável vetlinha, que vai receber um vetor cujas coordenadas são a minha base, a base nova que eu quero ir, multiplicado pelo meu vetor da base canônica. Fazendo isso, eu tenho esse vetor vetlinha dentro da nova base. E aí perceba o seguinte, o vetor vetlinha, ele é exatamente o vetor vet da base canônica, mas representado em outra base, na base 2 no caso. Então perceba que ele sofreu um deslocamento angular, aqui tem uma diferença angular, e ele também deu uma esticada, certo? Então, isso geralmente é o que acontece nas transformações de base. Ele pode esticar ou comprimir e mudar a angulação, né? Você vai aplicar um giro no vetor. Beleza. E aí é o seguinte, como eu posso escrever infinitos vetores na base canônica, eu consigo aplicar infinitas transformações lineares e obter infinitos vetores em qualquer outra base, inclusive na base 2. Ok. Só que aí é o seguinte, aqui que vem a questão interessante. No caso aqui existem dois, eu sei que existem dois porque é uma matriz 2 por 2, certo? Se fosse uma matriz 3 por 3 existiriam 3, mas existem dois vetores especiais, que são os chamados autovetores. E aí por que eles são especiais? Porque é o seguinte, esses dois vetores eles estão aqui na base canônica. Eu consigo escolher dois vetores específicos em que quando eu aplicar essa transformação de base, certo? Para qualquer outra base, no caso aqui para a base 2, ele não vai girar em relação ao ângulo aqui. Ele vai ser um vetor colinear, ou seja, ele vai estar em cima da mesma linha do vetor vet. A única diferença vai ser que ou ele vai ser comprimido, vai ser menor que o vet, ou vai ser estendido, vai ser maior que o vet. Assim como ele pode ser também refletido, ele vai estar em cima do vet, mas vai estar virado para cá, né, ao invés de ir para lá. Beleza. Esses vetores que têm essa característica de não girar em relação ao ângulo aqui do meu vetor vet original, recebem o nome de autovetores. E aí, para descobrir que vetores são esses, eu vou justamente recorrer ao MATLAB. Aí, depois eu explico aqui exatamente a sintaxe da função, mas só para mostrar aqui, só para obter
as coordenadas desse vetor. Inclusive, deixa eu só pegar, deixa eu ver. Eu anoto lá. Tá, então aqui na Command Window, a primeira coisa que a gente faz é anotar a base que eu quero ir. No caso, a base é essa aqui, né? É 1, 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, tenho a minha base. E aí é o seguinte, para eu obter os autovetores, eu coloco aqui duas variáveis que eu vou chamar de autovet e autoval. Elas vão receber a função eig, que é a eigenvector ou eigenvalue em inglês, aplicado na minha base, na minha matriz A. Quando eu faço isso, eu obtenho tanto os autovetores quanto os autovalores. Então, primeiro aqui em relação aos autovetores, que é o que a gente está falando agora. Essa coluna aqui ela representa justamente a coordenada do meu primeiro autovetor. Então, ele no eixo X ele é menos 0,8246 e no eixo Y ele é 0,5658. Então, vamos anotar isso aqui. Vamos pegar aqui, sei lá, autovector 1 recebe, deixa eu ver lá de novo, é esse valor aqui, calma, recebi esse valor aqui, e esse outro valor aqui. Aqui. Certo. Tá. Aí deixa eu só tirar isso aqui e tirei esse aqui também. Então, esse é um dos autovetores. Vamos pegar logo o segundo, já para dar uma agilizada. Autovector vector 2. Recebe quem? O primeiro é isso aqui. Não dá para copiar os dois. Abre parêntese, cola, vírgula. Isso aqui. Vírgula. Perfeito. Então aqui eu tenho os dois autovetores. Certo. Então, o que significa isso? É o seguinte, lembra lá, eu posso pegar qualquer vetor na base canônica, aplicar a transformação linear e ir para outra base, no caso a base 2 aqui. E aí geralmente o que acontece? Eu tenho lá ou uma contração no comprimento, ou um estiramento no comprimento do vetor e uma mudança no ângulo. E aí, como eu falei, existem dois vetores em que essas coisas não acontecem. Aliás, uma dessas coisas não acontecem, que é justamente essa mudança na angulação. Que aí a esses vetores eu dou o nome de autovetor. Então, se esses aqui de fato forem os autovetores, o que é que vai acontecer? Vamos fazer aqui, né? Vamos pegar vamos pegar aqui V1 linha, vetor. Eu vou pegar esse vetor e eu vou aplicar a transformação linear, que é justamente pegar a matriz da base que eu quero ir e multiplicar pelo vetor. Então, é base 2 vezes o meu vetor, vector 1. Perfeito. Então, perceba aqui, ó, a minha representação. O V1', ele é colinear, é assim que a gente chama, ao meu autovector 1. Ou seja, ele passa pela mesma linha. Ele não tem um deslocamento angular. Ele só é refletido. Ele é o mesmo vetor refletido e comprimido.